Mateus 6. Leremos apenas um verso. E enquanto eu estava meditando, refletindo, preparando essa mensagem, eu pensei em falar assim, mas antes vamos orar? Porque essa oração começaria com Pai Nosso que está no céu. Ela termina no verso 13. Mateus 6,13 termina assim: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Eu sei que na Bíblia de alguns deve ter, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Esse é um texto não necessariamente encontrado em todas as versões, mas nós vamos ficar apenas nessa parte que está em todas as versões. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Em algumas Bíblias está, não deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, do maligno, do tentador. E eu gostaria de começar perguntando o que você entende sobre ser liberto do mal. Livra-nos do mal. Tenho certeza que você já passou no trânsito por algum carro em que tinha um adesivo assim: livrai-me de todo mal. O que vem na sua mente quando você pensa: Senhor, me livra do mal, me livra de todo mal, me livra do maligno? Se você já aprendeu esse texto com base em me livra do maligno, o que você pensa naqueles momentos em que você realmente pede: ó Senhor, eu preciso que o Senhor me livre do mal? Posso citar dois grandes pensamentos sobre este mal, sobre ser liberto do mal. O primeiro é a gente ser poupado de inconvenientes. É como a gente ficar feliz porque o pastor da igreja está no mesmo voo que a gente. A gente pensa: ufa, vou ser liberto de todo mal, nada vai me acontecer. É aquela oração que todo jogador, todo time de futebol faz antes de começar o jogo. Livra-nos do mal, livra-me de sofrer uma contusão, de eu ficar machucado por muito tempo, livra-me de acontecer algo muito grave aqui. Então, o primeiro grande pensamento a respeito de livrar do mal é a gente ser poupado de inconveniente. Olha, eu quero que a minha jornada aqui na Terra seja uma caminhada livre de tudo que possa me trazer desprazer. Eu não quero queimar a minha cabeça pensando em problemas. Eu não quero passar por problemas em que a minha cabeça não consiga pensar em solução. Eu não quero que a minha vida seja uma vida de problemas. Então, a primeira grande ideia que vem na nossa mente talvez seja: eu quero ser poupado de inconvenientes. Ontem, dia 22 de março de 2025, nós completamos 5 anos em que o mundo parou. Dia 22 de março de 2020, nós não tivemos a nossa celebração presencial aqui. O mundo parou. Por uma ameaça que muitos pensaram: livra-me deste mal. Só que muitas pessoas não foram poupadas desse inconveniente. Até hoje, este mal assola não só o Brasil, mas o mundo, mas nós vimos que é válido nós não passarmos por essa vida com algo que nos ofenda, que nos machuque, que nos faça sofrer, que nos leve dessa vida antes daquilo que nós pensamos a respeito da nossa própria vida. Não, eu não quero morrer antes de casar, não quero morrer antes de ter filho, não quero morrer antes de me formar. Então me livra desse mal. Muitas pessoas não foram poupadas deste mal. Nós lemos nas páginas da Bíblia diversas histórias de pessoas que tiveram a sua jornada tão bem sucedida aos nossos olhos que elas estão registradas aqui. Ouvi esses dias a história de Sadraque, Mesaque, Abednego, de que eles tiveram
uma escolha, eles tomaram uma decisão tão radical que lhes expôs, que lhes colocou diante da morte. Mas eles foram poupados desse inconveniente. Diz o texto do profeta Daniel que os soldados babilônicos que levaram os 3 morreram, e eles não. E aí a gente se anima, olha, é exatamente este mal que eu quero evitar, e que eu vou pedir todos os dias, e é neste livramento que eu confio, para que Deus me livre todos os dias. A gente tem a história de Elias, que ele desafiou 300 pessoas. Olha, eu vou bancar no peito aquilo que eu acredito. E ele teve o retorno de Deus. E a gente se inspira, eu quero ser como Elias. A gente tem a história daquele que abriu mão de toda a influência e toda a riqueza e todas as vantagens que ele poderia ter naquele mundo habitado de então, Moisés, em troco de ficar 40 anos num deserto. E a gente pensa, eu quero ser como Moisés. Mas a lista dos heróis da fé não contempla apenas José, que teve os seus ossos tirados do Egito, levado para o lugar em que ele sabia que ele moraria para sempre, e ele realmente teve a garantia. José, ele tinha tanta certeza que mesmo morando no Egito, os filhos, a descendência dele herdaria Canaã, que ele falou, eu quero que os meus ossos sejam enterrados lá. E eles realmente foram. Mas a história de Hebreus 11 contempla aqueles que pela fé, por serem tão maiores que este mundo, foram cerrados ao meio. A jornada deles não acabou da forma com que eles queriam. Deus não os livrou do mal, dentro dessa perspectiva. Senhor, me livra de todo mal. Eu vou entrar nesse navio, eu não quero que aconteça nada de mal. Deus não livrou Paulo de naufragar, de uma ilha, uma cobra lhe picar. Deus não poupou Paulo de, por ter aberto mão de tudo aquilo que ele tinha de nascença, ser perseguido e caçado até morrer. Deus não livrou. Quero falar para você essa noite que é muito válido nós pensarmos em passarmos por essa vida sem inconvenientes. É por isso que nós tomamos medidas prudentes, responsáveis. É por isso que nós levamos a nossa vida sempre pensando no nosso bem, em evitar o mal. Só que, neste contexto, Jesus não quer dizer apenas sobre este mal. Daniel, é muito bem. É muito válido você evitar qualquer desconforto, qualquer situação desagradável. Mas vai chegar situação desagradável. Olha que interessante. Essa primeira ideia de, Senhor, eu estou pedindo algo para você, ela foge do nosso controle. Porque o que aconteceu 5 anos atrás fugiu do nosso controle. E a gente, às vezes, a gente pode estar sustentando a nossa fé com base naquilo que não compete a nós. A minha fé depende dos livramentos que eu vou ter. A minha fé está apoiada em algo que Jesus jamais prometeu. E a segunda ideia também está fora do nosso controle. Porque você pode estar pensando, não, eu sei que inconvenientes vão acontecer. Eu sei que nada garante que se eu estar no mesmo avião que o Papa, ou que uma influência, ou que o meu pastor estiver, nada vai acontecer. Eu tenho certeza que se o piloto for o rapaz que estava aqui na EBD, tudo vai acontecer bem. Eu confio, eu acredito nisso. Mas outra corrente de pensamento a respeito do que é esse livramento do mal, é a fuga da consequência dos nossos atos. Vocês já viram aquelas pessoas que oram antes de começar um jogo de futebol e é a pessoa mais violenta da partida? Ou aquelas pessoas que quando pensam na fé, elas até mudam o semblante. A forma delas olharem para você até muda, porque vem a divindade nelas. Porque ela pensa que a divindade é algo que vai protegê-las de tudo de errado que elas possam fazer. Olha, eu vou consumir álcool além da medida e vou dirigir porque Deus me protege.
A gente sabe, e se você não sabe, eu vou contar uma história aqui que, olha, é pecado se você nunca ouviu falar e você é crente por mais de 10 anos. Quantos conhecem a história do ovo no porta-mala? Por muitas vezes nós somos exatamente como ela. Diz a história de que uma filha chegou na mãe e falou assim: eu vou viajar com os meus amigos. E a mãe falou assim: Deus te acompanhe. E ela ironicamente falou assim: só se for no porta-mala. E eles entraram na estrada da forma mais irresponsável possível. Sofreram um acidente e todos morreram. Diz a história que quando chegaram no local e abriram no porta-mala do carro, havia uma cartela de ovos intacta. A gente pode estar pensando que é isso. Se a cartela de ovos estivesse do meu lado, se eu tivesse ido no porta-malas, o que Jesus está falando aqui não é a respeito disso. Eu vou pedir proteção para algo que eu sequer contribuo. Eu vou pedir para que não caia sobre mim consequências sobre atos irresponsáveis que eu mesmo tomo, sobre decisões inconsequentes que eu mesmo decido. Por quê? Depois é só pedir: livrai-me de todo mal, amém. Há inclusive uma música da Rita Lee. A música inclusive tem como título Reza. Ela diz: Deus me defenda da tua inveja, Deus me proteja da tua, do teu. É uma ideia, é um pensamento em que todo mal está lá, com você, com a situação. Eu vou ingerir álcool além da medida, mas o problema está lá. Não na minha irresponsabilidade, não na minha imprudência. Eu vou viver como se ninguém pudesse me penalizar. Sabe aquela história, aquela piada assim: eu vou comer, eu vou gastar o cartão de crédito como se não houvesse amanhã, e há amanhã. E aí livrar do mal não necessariamente passa por isso. E eu diria mais, não é isso. Se você é irresponsável, o mais natural é que você pague pela consequência dos seus atos. Se você pensa que só porque você fala um vocabulário evangélico, que só porque você está aqui hoje, você tem a permissão de Deus para que, pedindo, crendo nele, tudo recebeis, e por isso livrando do mal, Senhor, me livra do mal, você vai ser poupado das consequências dos seus atos. Não é com base nesse texto que você vai acreditar daqui para frente, porque Jesus não quer dizer isso. A gente pode voltar um verso. Porque essa sentença, na verdade, faz parte de uma oração. Mas ela sucede: e não me deixe cair em tentação. Ela sucede uma sequência. Livra do mal vem de uma sequência de não me deixe cair em tentação. O que é o livramento desse mal nesse caso, então? Diz respeito muito mais às nossas tentações, às nossas próprias, do que qualquer outra situação que possa acontecer lá fora. Daniel, mas eu fui poupado até hoje. Ok, até hoje. Livrar do mal não é ser blindado de qualquer situação desagradável, por mais que situações desagradáveis tenham sido poupadas por você até hoje. Não significa isso. Significa cada um com a sua tentação, a partir de agora, pedir para Jesus: me livra de mim mesmo. Se eu sou uma pessoa que tem uma tendência a faltar com a verdade, me livra de mim mesmo. Se onde você trabalha as pessoas não têm palavra, e você está vendo pessoas sem palavra recebendo ou alcançando aquilo que você espera, a ponto de você pensar, de você ser tentado
a fazer igual é você pedir: me livra de mim mesmo. Me livra desse mal. Eu posso perder o emprego, mas eu não quero perder a minha consciência de que o que eu estou fazendo é o bem. É num ambiente agressivo, nós falamos aqui na quarta-feira, né? O mundo se acostumou com a violência, com a agressividade. A gente gosta de ver outra pessoa indo para cima da outra. Nossa, agora ela está com a razão, vamos ver como ela vai reagir. É você pensar: Senhor, me livra de mim mesmo. Você tem uma tendência, você é tentado no descontrole. É você estar diante dessa situação e falar: Senhor, me livra de mim mesmo. Olha, eu não consigo não falar palavrão nessa situação. Senhor, me livra de mim mesmo. Alguns textos, e com base no original do grego, vão dizer que eles pedem nessa oração para que Deus não nos induza à tentação. Não que Deus nos leve à tentação, mas exatamente, Deus não me deixe chegar na tentação. Não me leve numa situação em que eu seja tentado. Pelo amor de Deus, Jesus, eu não sou capaz. Eu sei que se eu estiver naquela situação, muito provavelmente eu vou pecar. Por favor, me livra deste mal. Eu prefiro ser muito mal falado na sociedade. Eu prefiro ser rejeitado entre as pessoas que me cercam. Eu prefiro frustrar aquelas pessoas que me estimulam a fazer o que é mal, do que pecar, do que causar, do que entrar no caminho em direção ao que é mal. Diz muito menos respeito a nós não pegarmos doença amanhã, a nós não batermos no nosso carro, ao oficial de justiça não bater por cobrando uma dívida nossa. Isso está no nosso controle. Isso está no nosso controle. Irmão, seria irracional Jesus nos incentivar a pedir algo que não compete a nós. Ó, Jesus, eu estou aqui diante de um precipício, eu vou pular porque o Senhor vai me livrar de todo mal. Não faz sentido. Olha, eu estou diante de uma pessoa, de um ambiente, de uma situação em que eu vou pecar, que o Senhor me livre do que eu vou fazer nesse ambiente. Não faz sentido. Sabe essa tentação que você tem? Sabe esse lugar em que todos os dias você se concentra em pedir ao Senhor: livra de mim. Você está orando: livra-me de todo mal. Nós, como seguidores de Jesus, nós trazemos na nossa caminhada, nós colocamos na nossa rotina, nós incluímos no nosso dia a dia essa oração. Se você é cristão, você colocou na sua vida esse desejo não de fugir, não de culpar, mas de se enxergar e crescer. E caminhar ao lado de Jesus. Jesus, eu estou olhando ali, ó, vai dar ruim para mim. Me ajuda. Me livra deste mal que está em mim. Me livra desse mal. E aí você pode pensar assim: eu vou fazer isso a partir de agora? Tá bom. Para ser salvo. Já que o Daniel falou. Sabe aquelas pessoas que na sociedade a gente vê, pessoas que talvez nós conhecemos, e aí as pessoas falam assim: não pode fazer isso. E aí você pergunta: por quê? Aí as pessoas geralmente falam assim: porque não pode, porque a Bíblia diz que é errado, porque a igreja que eu frequento não fala assim, olha, porque Deus não quer. Jesus, ele acha válido isso, e ok, se você ainda não entendeu o motivo pelo qual você faz ou não faz tal coisa, só que ele quer ir além hoje. Ele quer que você perceba que é importante para ele, sim, só que é mais importante para você. Olha, eu não posso consumir álcool aqui. Por que é pecado? Não, porque vai fazer bem para mim. Olha, eu não vou mentir nessa situação. Tem uma cantora que ela canta um refrão antes das músicas dela que fala assim: se você não for, só você não vai. Você não vai mesmo, eu não vou mesmo. Mas por quê? Porque o seu pastor não permite, porque essa religião não deixa. Não, porque faz bem para mim. Porque faz bem para mim. Porque quando eu saí de casa, eu pedi: Senhor, me livra de todo mal. E este é o mal que eu posso fazer para mim. Pode não ser para você, mas para mim é.
E eu pedi. Mas eu não pedi porque eu ouvi domingo à noite. Eu pedi porque eu entendi que o mal está em mim. Que eu sou potencialmente escolhedor das piores decisões possíveis. E eu quero ter Jesus ao meu lado, em cada uma dessas situações. Hoje de manhã, quando eu acordei, eu falei, Jesus, me acompanha. Me livra de todo momento, de todo episódio em que eu estiver a ponto de procurar o mal. E este é o momento. Que essa noite a gente se concentre neste pensamento. Senhor, me livra do mal. Quando aquilo se inflamar em mim, me ajuda. Me livra desse mal que há em mim. O que vai acontecer com os outros não importa. Eu quero livrar de mim. Que seja feita a tua vontade. Lá nos céus, mas aqui em mim. Que a gente se encha daquilo que há no eterno. Que a gente se inspire naquilo que é do alto. Aqui. Eu sei, Jesus, que se eu estiver lá, eu vou errar. Então me ajuda. Então me livra. Eu não quero pagar. Eu não quero fugir da responsabilidade de algo que eu fiz de errado. Eu quero nem fazer. Eu quero acertar. Eu quero nem errar. Que essa noite a gente se concentre. Que a gente se enxergue mais honestamente. Qual que é a nossa tentação? O que nos faz perder a nossa identidade, o que nos coloca no caminho do mal, a ponto de quando nós percebemos, nós já estamos na beira do precipício. Que a gente evite isso, mas não porque eu estou pedindo, mas porque você entende que faz bem para você mesmo. Eu vou evitar o mal. E aí a gente vai falar até de uma forma mais leve, irmãos. Por quê? Porque a gente está sendo aprisionado em regras? Não, porque a gente se libertou de nós mesmos. A gente vai perceber uma leveza, porque a gente já não tem mais o peso da nossa própria vontade nas decisões que a gente vai tomar. A gente não está mais agindo de acordo com o nosso apetite. Já não é a circunstância que vai moldar como nós vamos responder àquela situação. É o nosso pedido sendo atendido. E olha que fantástico, a gente sempre quer ter a nossa oração atendida. Essa é a oração mais fácil de Jesus responder, sim. Livra-me de todo mal. A gente vai escapar, a gente não vai escapar, mas a gente vai ser liberto do mal que há em nós. A gente vai viver mais 15 anos como o rei Ezequias, a gente vai ser ressuscitado depois de 4 dias como Lázaro, mas a gente vai morrer como os dois. O importante é que quando nós abrimos os olhos, nós estaremos diante daquele que nos livrou do nosso mal, do meu, do seu, do mal de cada um. E aí nós teremos, enfim, toda a liberdade para viver para todo sempre com aquele que esteve ao nosso lado, já aqui hoje, amanhã, onde quer que você esteja. Que a gente saia daqui animado, incentivado a pensar primeiro no mal que há em nós. Jesus, eu sei que o que vai acontecer, tem parcela do outro, tem, mas vai ter muita minha. Eu não quero passar por isso. Eu não quero ter que responder. Eu não quero ter que culpar ou fugir da responsabilidade. Me ajuda. Vamos juntos. Que a gente seja prejudicado, que muita coisa que eu quero ser poupado aconteça se for da sua vontade, mas que uma coisa não me acompanhe, a culpa. Porque eu pedi para o Senhor me livrar do mal, me livrar do maligno. Que essa seja a nossa oração. Que a gente, ao orar o Pai Nosso, lembre, livra-me de todo mal, livra-me do mal que há em mim. Amém. Vamos colocar em pé.